Bom dia, meninos! Agora a gente vai falar um pouquinho de funções exponenciais. Com essa explicação, vocês vão resolver os exercícios 6 e 12 da apostila, beleza? Olha só, definimos como funções exponenciais aquelas nas quais temos variáveis aparecendo em expoente. Então, dado uma função real levando em real, definimos como f de x é igual a elevado a x, com este a pertencente aos números reais, certo? E esse a tem de ser diferente de 1, sabe por quê? Porque se eu tenho 1 elevado a qualquer coisa, vai dar quanto, meninos? Vai dar 1, né? Então, eu não vou ter função nesse caso, não tem jeito. Então, é uma função exponencial de base a quando eu tenho um a elevado a x, mas esse a tem que ser diferente de 1. Domínio e contradomínio. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos, maiores que zero, tá? Toda vez que eu tenho esse maisinho aí, ó, perto do símbolo de números reais, quer dizer que são os reais positivos, tá? Maiores que zero, beleza? O gráfico cartesiano da exponencial. Nós vamos ter duas situações aqui. É bem simples. Quando a minha base é maior que 1, por exemplo, y é igual a 2 elevado a x, o meu a aí é 2, tá vendo? Então, é maior do que 1. Então, eu tenho esse primeiro caso. E eu tenho o segundo caso, que é quando o meu a está entre 0 e 1. Só que ele não é 0, tá bom? E não é 1, está entre 0 e 1. Por quê, meninos? Não vai ter jeito de elevar 0 a um expoente, porque 0 elevado a qualquer expoente vai dar quanto? 0 elevado a 1, 0 vezes 0 uma vez, vai dar 0. 0 elevado a 2, 0 ao quadrado, 0 vezes 0, vai dar 0, né? Então, isso aí não precisa. E o 1, como eu já disse para vocês lá atrás, também não vai ser função, porque 1 elevado a qualquer elemento vai ser sempre 1. Então, eu tenho um exemplo aí, quando o meu A for meio que é 0,5, né? Então, olha o que vai acontecer. A minha função vai ser crescente quando o meu a é maior que 1. E a minha função será decrescente quando o meu a é maior que 0, menor que 1. Entenderam? É bem tranquilo. Quando a gente for começar a fazer os exercícios, vão ver que isso aqui é muito bom. Olha só as características. O gráfico, ele nunca intercepta o eixo horizontal, a função não tem raízes, o gráfico corta o eixo vertical no ponto 0 e 1, os valores de y são sempre positivos, portanto, o conjunto de imagem são os números reais positivos, exceto 0. Equações exponenciais. Vamos relembrar um pouquinho aqui. Para resolver equações exponenciais, devemos realizar 2 passos. Primeiro, redução dos 2 membros da equação e a potência de mesma. Segundo, aplicação da propriedade. Aqui eu tenho alguns exemplos de equações exponenciais. Por exemplo, eu quero encontrar o valorzinho de x. Então, eu tenho 3 elevado a x é igual a 81. Eu encontrei que x é igual a 4. Então, vamos resolver essa função exponencial. Primeiro, eu preciso encontrar o valorzinho de x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, a primeira coisa, deixar esse 81 como uma potência de base 3. Então, eu vou pegar esse 81 e vou fatorar ele, certo? Então, eu vou fatorando, ó. Eu vou decompor esse número em fatores primos. Então, primeiro, 81 dá para dividir por 2? Não dá por 2. Então, eu vou tentar pelo próximo número primo, por 3. 81 dá para dividir por 3? Sim, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3, 9. E 9 dividido por 3, 3.
3 dividido por 3, 1. Então, fatorei. No lugar de 81, eu vou colocar o produto desses elementos primos aqui, desses números primos. Então, 81 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 à quarta, certo? Então, no lugar de 81 agora, eu vou usar esse valor aqui, ó. 3 elevado à quarta potência. Então, eu terei a minha função desse jeito. 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta potência. Ou seja, se eu estou dizendo que isso é uma equação, esse lado tem de ser igual a esse. As bases são iguais. 3 elevado a x tem que ser igual a 3 elevado à quarta potência. Se o 3 já é igual a 3, só me resta x ser igual a 4. Pronto, eu encontrei a solução do meu problema. 9 elevado a x é igual a 1. 9 elevado a x é igual a 1. Eu preciso, no lugar desse 1, colocar aqui uma potência de base 9, certo? Só que, como eu tenho um elemento 1, não tem como eu fatorar ele, mas o único jeito disso dar um 9 aqui é se no lugar dele eu colocar 9 elevado a 0, sabe por quê? Todo número elevado a 0 é quanto? 1. Então, 9x é igual a 9 elevado a 0, que é a mesma coisa de 1, isso aqui, tá? Então, x é igual a 0. Encontrei a solução aqui. 2 elevado a 3x menos 1 é igual a 32. Primeira coisa, eu vou pegar esse 32 e colocar ele em potência de base 2. Porque aqui já tá arrumadinho, né? Então, eu só tenho que arrumar este aqui. Então, vai ficar 32... dividido por 2, que vai dar 16, dividido por 2, 8, que dividido por 2, 4, dividimos por 2, 2. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, a quinta potência. Agora, eu vou pegar esse valorzinho aqui e vou substituir ele aqui, beleza? Então, vai ficar assim, ó, vou copiar o restante. 2 elevado a 3x menos 1 é igual a 2 elevado à quinta potência, que é o meu 32. Só que tudo isso aqui, o meu 32, está ainda elevado a 2x, certo? Então, eu preciso colocar ele dentro do parênteses, para depois eu fazer essa distributiva. Então, aqui, 2 elevado a 3x menos 1 é igual. Aqui eu já faço a distributiva. 2 elevado a 10x. 2 vezes 5, 10. E agora, eu tenho os meus expoentes, eu tenho as minhas bases iguais. Como isso aqui é uma equação, eu estou dizendo que esse lado é igual a esse, as bases são iguais, então, me resta os expoentes serem iguais, certinho? Então, eu vou igualar esses dois expoentes aqui. 3x menos 1 tem que ser igual a 10x. E agora eu vou resolver isso, né? Daquela forma bem básica que vocês já estão acostumados. Letra de um lado, número do outro, né? E assim vai. Então, eu vou passar esse 1 para lá, esse 10 para cá. Então, vai ficar, ó, 3x menos 10x é igual a 1 positivo, certo? Agora, 3x menos 10x menos 7x é igual a 1. X é igual a menos 1 sobre 7. Pronto, encontrei o valorzinho de x. Beleza? 3 elevado a 2x menos 6, que está multiplicando com 3 elevado a x, menos 27, é igual a 0. Então, eu tenho o primeiro aqui. 3 elevado a x é igual a 81. Encontrei como resposta 4. Como que aconteceu isso? Olha só. E essa última aqui que vocês podem fazer utilizando fórmula de Bhaskara, tá? Fica mais fácil. Se você quiser, pode já fatorar o 27, mas fica a critério de vocês. Mas olhando aqui, você
vai pensar da seguinte forma, olha só. Aqui eu tenho 2x, é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a x. Lembra lá do primeiro ano de vocês, mais para trás um pouquinho, nono ano, que vocês estudaram propriedade de potência? Quando eu tenho potência de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar o expoente, x mais x, 2x, eu volto lá em cima. E aqui eu poderia deixar do mesmo jeito, e aí eu chamo esse 3x de um y qualquer. Eu chamando ele de y, aqui vai ser y, aqui vai ser y. Então, vai ficar y vezes y, que é y ao quadrado. Menos 6 vezes y, menos 27 igual a 0. Você pode jogar na fórmula de Bhaskara, né? E resolver, beleza? Em um experimento de laboratório, uma equipe de pesquisadores observou, durante um certo período, a evolução da população de um inseto, fazendo a contagem da quantidade de insetos a cada semana. O quadro abaixo mostra o resultado deste experimento. Então, eu tenho y é igual a 1000 vezes 2 elevado a x, certo? Eu tenho aí uma função exponencial, né? A partir da observação desse quadro, verificou que essa evolução pode ser modelada pela função y é igual a 1000 vezes 2x, em que y vai representar a população de insetos e x o número de semanas decorridas. Então, eu tenho um y para uma semana corrida, eu tenho um outro y para 2 semanas corridas e assim por diante. Desde o início do experimento, né? Determine o gráfico que corresponde à evolução descrita neste experimento. Então, essa questão aqui, meninos, é só, né, para vocês começarem aí a estudar sobre função exponencial, visto que isso é uma revisão. Vocês já estudaram função exponencial no primeiro ano. Então, não vou aqui partir do princípio, né? A gente já vai resolver os exercícios a partir de um momento que eu considero que vocês já saibam. Então, aqui a primeira coisa que vocês vão fazer, né, para desenhar o gráfico é o seguinte: vocês vão montar o plano cartesiano de vocês, tá? O eixo x aqui, o eixo y, eixo x na horizontal, o eixo y na sua vertical. E aí vocês têm os valores aqui, ó, já. Vocês já têm os valores, né? Os valores de x e os valores de y. Ó, quem é y representa a população de inseto. Então, quem é y? São esses valores aqui. Quem é o x? O x representa o número de semana. Então, passado nenhuma semana, eu já tinha que população? 1000. Então, eu tinha ainda aqui, ó, 0 semanas, 0 semanas, tô aqui ainda em 0. Eu tenho um valorzinho de quanto? Vamos ver, 0 semanas, população 1000. O y representa a população. Então, aqui vocês vão vir e vão colocar os valores, ó, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e assim por diante. Então, quando eu não tinha nenhuma semana ainda, eu já tinha aqui o meu pontinho 1000, certo? Depois, uma semana, então aqui o meu xzinho é 1 e aqui já era 2000. Então, vocês vêm e liga aqui. Depois, 3 semanas. 3 semanas, 8000. 2 semanas, 4000, né? E assim por diante. E aqui, ó, 2 semanas já tinha 4000. Então, liga aqui. E depois que você fizer tudo isso, você vai fazer a sua função exponencial. Na minha questão número 12, está pedindo o seguinte: as funções f de x e g de x. F de x, 2 elevado a x ao quadrado, menos 4. E g de x, 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Se x satisfaz f de x é igual a g de x, então qual é o valor de 2 elevado a x, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão igualar. F de x é igual a g de x, não é verdade?
2 elevado a x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 2x. Certo? Então, tem que ser igual do outro lado também. O que vocês vão fazer aqui para poder responder? Primeira coisa, tá vendo esse 4? Você precisa transformar ele em uma potência de 2. Quando você conseguir fazer isso, aí sim as suas bases são iguais, aí vocês vão igualar os expoentes, tá? Das duas. Só isso, super simples.